Olá a todos, pessoal. Estou a gravar aqui este áudio hoje, dia 9 de dezembro, final de tarde, depois de alguns atendimentos e de preparar as coisas normais dentro do cotidiano da vida. Decidi, como faço sempre que posso, me apaziguar, me conectar, trabalhar as energias e também meditar um pouco. E às vezes, quando isto acontece, nós ficamos quase em estado alterado de consciência, a nossa aura e as nossas energias ficam mais soltas, e a nossa sensibilidade às vezes expande um pouco. E por clarividência eu comecei a sentir uma presença extrafísica. Ele apresenta-se como um índio bem forte, fisicamente, alto, as mãos bem grossas. Ele tem o cabelo comprido, um cabelo escuro, mas também com algumas brancas. Ele tem os olhos pintados com uns riscos horizontais, com uns brancos e também com uns escuros. E no início da minha visão, ele estendeu a mão dele, uma mão assim bem robusta, e eu pude sentir, eu não sei como explicar isso, mas através da clarividência eu pude sentir a textura da sua mão, e ele deixava na minha palma da mão umas pedras assim meio amareladas. E à medida em que eu fui me deixando levar por essa energia, eu senti que algumas palavras começaram a ser transmitidas neste processo, que não é uma psicografia, ou seja, o meu braço, a minha locomovência dos braços não está a ser acionada através do acoplamento áurico, com movimentos desse acoplamento com o espírito, mas chega no meu corpo mental, chegam blocos de ideias em palavras absorvidas pelo coronário, o meu chakra coronário que liga ao cosmos, e eu consigo sentir essas palavras vão formando frases, claro que passando pelo meu potencial anímico, mas juntamente com esta música de fundo e este momento eu decidi deixar-me levar para conseguir gravar algo, porque sinto que há uma mensagem para fazer chegar a quem me segue. E é isso. No rio extenso dos pesares e lamentos provenientes do homem que se deixa levar pelos seus pesares e amarguras, nobres são os lutadores e bem-aventurados que sobrevivem às tempestades e aos desafios de quem está encarnado. Estar encarnado é a aventura da alma que decidiu sobrevoar pelos desafios e os contraventos, as correntes contrárias. Mas há uma fogueira que nunca é extinta. No meio das cinzas, o nosso lobo interno caminha sobre elas. Renascido, fortificado e com o olhar vincado nos horizontes do destino.
que as flautas dos corações abertos à espiritualidade possam tocar, ligados à grandiosidade do grande Espírito, que é a luz que vive no coração dos homens. E eu consigo ver nesta minha visão, conectado a este Espírito forte, imponente, com uma afirmação única, que me diz, mostrando imagens, que os batimentos dos nossos corações são como os tambores xamânicos, que ao serem batidos, vibram, e que essa vibração reverbere nos corações que se deixam acinzentar e que só podem ganhar cor através do arco-íris da vida. Que os pássaros possam cantar livremente e que os seus cantares possam ser ouvidos por aquele que se abre às melodias eternas do grande Espírito que eternamente sempre será, e nós como partes dele. Este Espírito traz-me também a mensagem da grande Mãe Terra, a Sagrada Pachamama, que nos oferece o seu lar e que por isso merece o nosso respeito e a nossa contemplação. Numa era onde a humanidade se abre cada vez mais para a espiritualidade, muitos são aqueles que falam de prisão. Muitos são aqueles que falam de Matrix. A Mãe Terra, a grande Pachamama, Gaia, sempre foi e será um orbe que oferece experiência, que oferece natureza, que oferece liberdade, que oferece integridade, conexão com a roda da vida. Como pode o homem chamar prisão ao verde da natureza, ao nascer do sol, ao raiar das manhãs? Como pode o homem chamar prisão ao reflexo de um olhar que cresce sorrindo e correndo por jardins, reflexos em lagos? E eu vejo o reflexo deste espírito de uma afirmação única. Eu vejo o seu reflexo nessa água. Eu vejo espíritos que aqui já passaram na nossa ancestralidade, que eram conectados com a natureza, mais conectados do que alguma vez hoje o homem consegue ser. Ainda que a abertura de informação seja maior e a facilidade de acessar, o homem tende a se afastar cada vez mais da natureza, mesmo que os contornos desse acessar tenham palavras como espiritualidade. Porque a espiritualidade que afasta o homem da sua natureza e da natureza que o envolve não pode ser chamada de real espiritualidade.
E agora entendo que as pedras amareladas que este Espírito me colocou na mão, por clarividência, simbolizam os nossos pés descalços, que precisam de sentir a textura do solo, que precisam de aceitar os desafios da vida e não culpar o que está fora de cada um de nós. A maneira como enfrentamos e decidimos é nossa responsabilidade. Cabe-nos a nós, juntos, perceber isso. Porque da mesma forma que as nossas mentes e os nossos sentimentos podem ser influenciados por baixas vibrações, juntos podemos ser como os antigos clãs ancestrais que em círculo dançavam e cantavam em fogueiras, e que essas fogueiras libertavam faúlhas que iam em túnel e em conexão em linha com o cosmos. Sejamos nós círculos de cantares em volta de fogueiras, e que esses conjuntos formem novas egrégoras, e que essas egrégoras possam mudar configurações espirituais mais conectadas com as cores e menos com os cinzentos. E assim, jamais existirá a ideia de Matrix. E dentro deste processo, que a espiritualidade lá seja a espiritualidade de cá, até onde não exista mais separação. Este Espírito coloca a mão dele sobre o meu ombro e me faz ver uma pena branca que anda sobre a corrente de um pequeno riacho. Que assim seja levada esta mensagem. Obrigado a este Espírito pela mensagem, pela conexão, e obrigado a todos vocês pela atenção. Muita paz e muita luz.